Olá, vou fazer aqui a leitura da semana com a energia do tarô, dos oráculos. Então é um momento de conexão, me conecto aqui com essa energia da Divina Presença Eu Sou, do Universo, da espiritualidade, da luz. Então é muito gratificante estar compartilhando com as mensagens intuitivas do tarô e dos oráculos. Eu sou Maria Inês, taróloga, terapeuta, trabalho com várias terapias, através das terapias do autoconhecimento, que ajudou a entender como eu sou, o que eu gosto. Então é muito importante nós partir para esse lado do autoconhecimento, entender quem nós somos, ressignificar traumas e coisas que às vezes deixa a gente impossibilitado de ser quem a gente é. Então aqui eu vou fazer uma leitura. Para quem gosta dos meus vídeos, pode curtir, comentar de forma bem respeitosa. É uma leitura coletiva, ver como está o seu momento. Para uma leitura individual, para ver o seu momento, é importante contatar com um profissional que possa te orientar. Uma carta do tarô para esse momento, para essa semana, saiu a carta 9 de copas. O que quer dizer essa energia? Essa energia de 9 de copas, ela tem muito a ver com as nossas emoções. Pode ser emoções de felicidade, de estar finalizando algo ou se completando um ciclo na sua vida para um começo de outro, porque a nossa vida é sempre assim, feita de ciclos. Se começa um, ou termina um e começa outro. Nossa vida está em constante movimento. Então, o 9 de copas fala dessa plenitude, dessa felicidade. Mas é muito importante a gente entender o que é essa felicidade, o que você quer chegar, como concluir e começar novos projetos, ideias. Muita coisa depende de nós. Algumas coisas sim dependem de nós. Não existe assim uma varinha mágica que tudo vai se resolver de uma hora para outra. E é um processo de jornada para nós, de estar buscando o autoconhecimento, de se melhorar como pessoa. Às vezes a gente quer mudar o outro e nós não mudamos interiormente. Critica, julga, somos seres humanos. É muito importante a gente olhar para dentro. Quem olha para dentro evolui, cresce, entende a si próprio. Que essa jornada nossa aqui nesse mundo, no planeta Terra, o principal motivo de tudo isso é buscar nós nos entendermos, nos conhecer, entender as nossas emoções, os nossos desafios. Isso é muito importante. Então, o 9 de copas fala dessa plenitude. Que plenitude você quer chegar hoje? Onde você quer chegar? Quais são os seus objetivos, suas metas? A felicidade é uma questão de mentalidade, de você estar bem com você mesmo, se alinhando com o seu propósito. Olhe para você, o que você quer hoje para você, onde você quer chegar, onde você quer estar pleno. E às vezes a gente reclama muito de tudo e de todos, mas não investe em si próprio, não investe em autoconhecimento, não investe em livro, em cursos, em terapias e quer as coisas para hoje a todo custo. E se a gente está bem, se melhorando, a gente vai melhorando, vai evoluindo a nossa consciência, porque a nossa consciência se expande a partir do momento que você começa a olhar para você, para suas questões, o que você gosta, por que você está na dor, por que está doendo determinadas coisas hoje, e a gente olhar para isso, para nossas questões emocionais, olhar para dentro e não olhar para fora. Quando a gente olha para dentro, quando a gente se melhora, o mundo lá fora melhora. Não consertamos o mundo, mas consertamos a nós próprios. Quando a gente está melhor, a gente contribui, mas que tudo seja leve e não pesado, e não tem que, ou falar sim querendo falar não, para a gente aprender a falar não, né? A desagradar. É fundamental às vezes a gente desagradar. Ninguém é perfeito, porque se a gente agrada muito, a gente desagrada a nós e causa dor e ferida. É importante a gente estar olhando para nós, quais são as suas questões, onde você quer chegar, quais são os seus objetivos. Somos livres para fazer as nossas escolhas, mas também olhar para nossas emoções, finalizar coisas que às vezes está impedindo nós de avançar. Aprender a lidar com as nossas emoções é desafiador. A carta do Osho já fala sobre isso, veio a carta A Consciência. O que é essa consciência? Então, é como se fosse o Buda aqui, parado, meditando. Então,
essa mensagem de hoje é: olhe para dentro. O que dói? O que causa aflição? Quais são os seus desafios hoje? E busque algo que possa te ajudar. Então tem muita gente que está na dor, reclamando, e pensa só que é o outro. Por causa dessa pessoa eu estou assim, por causa de fulano eu estou assim. Então a gente fica nessa dor, mas essa dor não está no outro, está na gente. Quem está remoendo culpa, remorso, tudo isso está dentro da gente, não está no outro. Tudo que o outro fez, ele já até esqueceu, mas a gente fica aqui remoendo. Por isso que é fundamental os tratamentos, as leituras de tarô. Eu percebo, as pessoas que estão nesse caminho de autoconhecimento, de tratamento, vão melhorando cada dia mais. Não é milagre, mas é você querer, né? Então é você que se cura, não existe salvador para tirar você da onde está. Se você não fizer o movimento para querer, para ir buscar, é isso que é importante. A pessoa contribui com clareza, com direcionamento, assim como o tarô. Contribui com o seu inconsciente, trazendo coisas que você não está vendo. Então, é uma luz que vem para que você possa enxergar este caminho, o que está te afligindo, qual é a sua dor no momento. Então, quando a gente entende, né, a lidar com as nossas emoções, com esse lado emocional, isso ajuda nós na nossa vida, porque as nossas emoções tanto podem nos afundar como podem nos elevar, porque o emocional, essa emoção que pode estar tanto na sombra ou negativa, como na luz, né? Então, esse controle emocional que se fala, essa gestão emocional, é você se interiorizar, cuidar de você e buscar olhar para a sua sombra, para as suas feridas. É desafiador, às vezes contratar um profissional para olhar, às vezes é preciso, porque senão você não avança e não sai desse lugar de dor. Olha para a sua vida hoje, como está hoje? Você está feliz com a sua vida hoje? Como está, né? Financeiramente, emocionalmente, nos relacionamentos, no trabalho? Porque às vezes a gente critica muito o outro, mas não olha para dentro, não olha como está a nossa vida. Porque não adianta a gente achar que o outro fala isso, que o outro fala aquilo, mas assim, as mensagens que vêm aqui é uma mensagem de compartilhar coisas da minha vida também, que já passei, que a gente olha para dentro, olha para nossas vidas, mas também agradece por todo esse momento, porque não adianta xingar, não adianta reclamar. Quanto mais você reclama, quanto mais você xinga, quanto mais você aponta o dedo para o outro, mais a sua vida não anda, mais a sua vida fica estagnada. Quanto mais você reclama, né, da situação, do governo, do chefe, disso, daquilo, mais você fica estagnado. A vida não anda. A vida anda quando você olha para suas questões, entende o que você está passando. Claro que no começo é desafiador, mas precisa olhar para isso. Por que dói isso? O que o universo, Deus, está querendo dizer com isso? Né? Porque às vezes a gente se vitimiza achando que todo mundo é o culpado, menos a gente. E olha aqui, que venhamos que nós também não somos fofos. Às vezes temos questões, né, para trabalhar. E enquanto a gente viver, isso é eterno na nossa vida. Buscar autoconhecimento, se melhorar, estudar, investir, porque senão a gente não evolui, fica estagnado. Água parada apodrece, e o ser humano parado também apodrece. Isso é só observar por aí. Então nós somos energia, estamos em desenvolvimento e crescimento, queira você acredite ou não, faz parte das leis universais. E às vezes quando a gente não entende, a gente reclama. Já passei por esse lado da reclamação. Já no passado já vivi muito, achando que tudo era culpado, menos eu. Olhe para dentro. Busque acreditar no seu potencial, olhar para você, cuidar de você, melhorar você. Então é ter consciência. Ter uma consciência de você, quem é você, isso é muito importante, porque você caminha mais com os olhos mais abertos. Quando a gente não tem consciência, é como se a gente tivesse com os olhos vendados ou no escuro, fazendo de qualquer jeito. Ter consciência, se interiorizar, buscar algo que melhore a sua mente, buscar uma luz, porque nós não estamos sozinhos aqui no planeta Terra. Fazemos parte de um todo. E todos que estão aqui estão para contribuir com nós. Basta querer. Onde você quer chegar, quais são os seus objetivos de plenitude, que você tem capacidade de conquistar, sim, mas é preciso olhar para dentro. Porque se a gente não
Conhece, como que a gente vai buscar o que a gente quer, o que a gente sonha, né? Quem é você? Quem somos nós? E isso é importante, porque senão a gente é como se a gente estivesse no escuro. Mais uma mensagem aqui para esse momento. O conhecimento e o aprimoramento fazem parte da evolução do homem. Invista em você, valorize seu potencial, renove seus projetos de vida. Lembre-se, porém, que o conhecimento jamais deverá ser ostentado, para não humilhar os que não possuem. Sempre é hora de recomeçar. Sempre é hora de recomeçar. Buscar conhecimento. O ser veio aqui, na Terra, para evoluir. Por mais que a gente pensa que morreu, acabou, nós estamos aqui para evoluir. Primeiro, olhar para nossas questões. Cuidar de nós, evoluir através dos estudos, de livros e dessa conexão espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. Esse corpo nosso é uma roupa, assim como vestimos essa camisa, esse corpo. Já viemos várias vezes. Para quê? Para expandir a consciência, né? Para expandir a nossa consciência, para evoluir, porque o homem, quando vem, tem vários instintos, desde aquele instinto animal, aquele que brinca, que quer defender o seu território, que quer a todo custo tirar o que é do outro. Então a gente precisa evoluir para entender que somos todos um, conectado um com o outro. Não estamos separados, somos todos conectados. Então a gente precisa pensar no todo, se interiorizar, buscar algo que nos ajude e possa ajudar o próximo. Não viemos aqui nessa vida como egoísmo para guardar tudo e só para mim serve. E eu não vou compartilhar porque eu gastei muito dinheiro nisso, sabe? Eu estou gastando, e como que eu vou ficar doando? Então, assim, que tudo seja leve. É a gente compartilhar nossos conhecimentos. Bata na porta que ela se abrirá. Busque conhecimento, estudos, livros. Estou nessa busca ainda. E muitas coisas estão fazendo sentido para mim. Está se encaixando, está aquecendo meu coração. Tem muitas coisas que não, mas tem coisas que faz sentido para minha vida. Buscar conhecimento, buscar tratamento e olhar sempre para você, para a sua vida, para os acontecimentos da sua vida, como se encaixa tudo isso na sua vida. Faz sentido? É a gente entender, porque senão a gente fica na dor. Por que uns nascem pobres? Por que uns nascem ricos? Porque criança vem mais evoluída, com 2 anos às vezes consegue tocar um piano, ou consegue cantar uma música, porque são experiências vividas em outras vidas. Tudo que a gente vive nessa vida, a gente adquire conhecimento, tudo isso fica registrado. E né, a gente acredita ou não. Então todos nós temos experiências de vidas passadas. Temos experiências que já vivemos. Isso faz parte da lei do universo para que a gente possa crescer, expandir a nossa consciência para viver numa outra dimensão, né? Porque nós somos energia e energia não apaga. Ela vive, vai vivendo, vai expandindo e vai crescendo. Por isso que é muito importante a gente entender, porque senão a gente fica na revolta. Quando a gente não entende, a gente se revolta, não sabe por que está na dor, não sabe por que não tem dinheiro, não sabe por que sofre, não sabe por causa das suas emoções, não sabe por que atrai determinados relacionamentos. Então fica nessa, não sabe por que o corpo adoece, por que eu passo por aquilo. Tudo aqui a gente veio reequilibrar, a gente veio se equilibrar. Né? Então tem muitas coisas para a gente estudar e para a gente entender. E eu comecei meus estudos através do Espiritismo. Fui buscar livros, o livro dos Espíritos, o livro segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, para entender, né, as minhas emoções, essa pessoa sensível, que capta muitas energias, que não, às vezes não são minhas, são do outro, e você fica naquela dor, atraindo como uma esponja toda a dor do mundo. Então é importante a gente estar nessa caminhada de entender quem somos, porque senão a gente fica na dor, no vitimismo e não evolui. Mas uma hora é preciso evoluir. Então a mensagem é: busque conhecimento para que você tenha uma felicidade. A felicidade ela existe. Isso não é questão de energia. A felicidade não está no ter.
não ter mais dinheiro, não ter mais um carro novo, não ter uma conta bancária. Tudo isso faz parte da nossa vida e ela vem conforme a gente, né, vai buscando de uma maneira equilibrada, sem ter que passar por cima de ninguém. Então, assim, a felicidade existe, mas depende de nós, dessa busca de autoconhecimento, de conhecimento e aprimoramento. Isso é muito importante. Esse conhecimento também fala de um conhecimento de quem nós somos, de buscar entender, né? Nós como um todo. Tem conhecimentos que não te libertam. Tem conhecimentos que é bom? É, mas tem conhecimentos que não te libertam. Tem muita gente que tem muito conhecimento em determinadas áreas, mas não tem o autoconhecimento, não sabe quem é. Então tá sempre por aí fazendo coisas. Mas faz parte a gente buscar essa jornada de quem nós somos, através da astrologia, através da numerologia, através dos tratamentos terapêuticos e através do tarô. Isso é fundamental. Vou fazer mais uma leitura com as cartas do Caminho Sagrado. Visão ilimitada, dimensão dos sonhos. Essa visão ilimitada é uma visão que a gente precisa ter. Sair daquela visão da caixinha, expandir os horizontes, porque temos capacidades. E quando a gente conhece quem somos, você se torna mestre de você mesmo. Não é ninguém que dita a regra, e é você que sabe quem você é. Dimensão dos sonhos, levando a outros reinos inserido no todo. Corpo sutil que vagueia trazendo soluções para a alma. Tocando espaços sagrados, atravessando a Via Láctea. Viagens a estrelas distantes, que une a noite ao dia. A carta 33, Dimensão dos Sonhos, que fala de uma visão ilimitada. Se a dimensão dos sonhos o chamou, você está sendo solicitado a ver com visão ilimitada. Retira a poeira dos olhos e comece a prestar atenção às mensagens que está recebendo do universo paralelo. Nosso mundo está repleto de possibilidades. Qualquer tempo é agora. Você é um co-criador dos dois mundos e basta pedir para chegar a ter uma visão e um conhecimento ilimitado. Você poderá receber as informações necessárias num sonho, enquanto estiver dormindo, ou ainda numa viagem, fora do corpo. A visão lhe trará a orientação necessária para este momento de sua vida. A visão ilimitada permite ao buscador rasgar o véu da inconsciência para alcançar o conhecimento interior. Em todos os casos, esta carta assinala uma fase em que a verdade deve ser buscada. Em todos os níveis da criação, está-lhe sendo dada agora a possibilidade de alcançar mais além do que aquela realidade que é normalmente aceita. O casulo se abriu. Confie em você mesmo, nos seus guias. Confie nos seus guias e no seu poder pessoal. Esse é o momento para alçar voo. Tenha uma boa semana, uma semana de luz e de muita paz e reflexão.